Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando, nesta quarta-feira, o nosso Café com Deus. Quem vos fala nesta manhã é o seu amigo de todos os dias, é ele mesmo, Pastor Eleon. Estamos aqui à sua disposição para que nós possamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos tirado esse momento para que nós possamos fazer as nossas devocionais diárias. Então, você tem nos acompanhado aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? No Trilha da Graça. Eu quero pedir a sua colaboração para que você possa também fazer parte conosco. Se inscreva no canal, né? Dê lá o seu like, faça o seu comentário e explore o máximo possível que você puder ali o nosso canal. Temos muitos temas relevantes ali para que você possa estar discutindo conosco, né? Trazendo aí algumas informações, também fazendo seus comentários. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco para que nós possamos, né, conversar, bater um papo e também estar discutindo no bom sentido aquilo que a palavra nos ensina, ok? E hoje nós vamos trazer uma informação relevante para você. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Hoje nós falamos muito sobre Espírito Santo, falamos sobre a graça de Deus. Estamos aqui, né, nesses temas relativos à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça impregnada no Evangelho hoje. O Evangelho ele tem trazido boas novas para nós e eu quero contar com você. Quero que você também dê aí, faça os seus comentários para que nós possamos estar batendo esse papo gostoso aqui todos os dias na parte da manhã, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema bastante interessante e é um tema que já vem sendo falado, já vem sendo ensinado, o porquê dos dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? Então a gente tem aqui alguns passos para que nós possamos realmente fazer a diferença nesse conteúdo que nós vamos trazer para você hoje, tá ok? Então venha comigo, vamos para o vídeo? Então vamos lá. Olha só, os dons do Espírito Santo. Nós queremos conhecer a revelação de Deus na sua plenitude. Quem não quer conhecer, né? Todos nós queremos conhecer na sua plenitude. O mover do Espírito Santo e a sua manifestação estão ligados, né, à oração e à proclamação da palavra. Que palavra é essa? Da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus para nós, como regra de prática e fé, ok? Então, por isso que nós seguimos a palavra de Deus, seguimos a Bíblia. São 66 livros. Hoje, atualmente, nós temos 66 porque são livros que os judeus e os evangélicos, cristãos evangélicos, eles seguem. Tem uma grande diferença com a católica, por exemplo. Os livros que contém na Bíblia Católica são mais 7 livros que são considerados apócrifos. O que é isso? São livros não inspirados. Por isso que nós consideramos somente os 66. Aqueles livros que foram inspirados através do Senhor, através do Espírito Santo, e nos colocou essas informações, que é a Bíblia Sagrada, ok? Então, o povo de Deus que conhece a sua graça tem consciência de que Deus não mudou, ele é eternamente do mesmo jeito. Ele sempre será e sempre foi o mesmo Deus, né? Ele fala, pois está vivo, pois ele está presente no nosso meio. O Senhor está presente no nosso meio e se move em favor dos seus. De quem? Daqueles que o temem. Ele se move a favor da humanidade, mas daqueles que estão perto dele, que recebeu a graça de Deus, que recebeu o Espírito Santo, esses são os escolhidos. São pessoas que foram determinadas, né? E estão ali crendo na palavra, essa palavra de Deus. Então o derramamento do Espírito veio para
para criar a unidade do povo de Deus. O que é isso? O derramamento do Espírito veio para trazer essa koinonia, essa comunhão, né? E ele se manifesta a quem quer e como quer. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é um capítulo muito lido por muitos teólogos, pastores, porque ali fala sobre o derramamento do Espírito Santo, tá? Do versículo 5 ao 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Preste muita atenção, porque aqui não tinha somente os judeus, vinham outras pessoas de outras nações, pessoas com línguas diferentes, né? Estavam ali em Jerusalém, debaixo do céu, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só que interessante. Cada nação que tinha ali, cada um tinha uma língua diferente. É que nem hoje, né? O francês, o inglês, o alemão, o russo, cada um tem a sua língua. Mas só que naquele momento, quando os apóstolos receberam ali o poder do Espírito Santo, eles conseguiam ouvir na língua, a língua nativa deles. Isso é bastante interessante. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então eles tinham, né, observado que alguma coisa aconteceu de diferente. São galileus e eles falam, né, a língua da Galileia. Por que nós estamos ouvindo na nossa língua? Então ali houve um mover espiritual. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, né? Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia. Aqui a gente vai citando algumas nações que estavam naquele momento. Nas imediações de Cirene, né? São várias as nações que estavam ali em Jerusalém. Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, né? Melhor dizendo, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Eles estavam atônitos, estavam ali realmente perplexos com aquela situação. Eles estavam ouvindo a língua materna deles através da boca dos galileus. Todos estavam atônitos e perplexos, interpelavam, né, uns aos outros. Olha que interessante. O que quer dizer isto, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. É claro que no meio de muitas pessoas sempre tem os engraçadinhos, né? Tem aquelas pessoas que são mais engraçadinhas, são mais zombadoras, que não acreditam tanto, são mais céticos. Existiam também naquela época. Não foi à toa que eles falaram que eles estavam embriagados, né? Naquele momento, naquele horário, que era um horário bem mais cedo, então as pessoas não tinham costume de tomar vinho naquele momento. Então, alguns zombavam dizendo que eles estavam embriagados. Os dons espirituais estão dentro de cada cristão. Preste muita atenção nisso. Não podemos ignorar estas verdades. A manifestação dos dons acontece por obra do Espírito Santo. Mesmo que o cristão não fale em línguas espirituais, isso é muito importante você saber também, que tem muitas denominações, tem muitas linhas teológicas que dizem que se você não falar em línguas diferentes, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, ok? Quem, na realidade, tem o Espírito Santo é aquele que recebeu a Cristo. Lá em a carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus, né?
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Aqui estava dizendo que quem fala de Jesus é porque já recebeu o Espírito Santo, né? Aquele que fala anátema é aquilo que na realidade estão falando mal, né? Quanto mais o cristão crescer em conhecimento e em graça, melhor preparado está para a manifestação dos dons espirituais. É claro que ele vai ter essa percepção, porque ele já vai ter a pessoa de Cristo na vida dele, né? Então ele vai sim receber esses dons espirituais. Não é à toa que são dons. Dons é o quê? Aquilo que nós recebemos de Deus. Os dons do Espírito não se manifestam porque o homem busca. O grande problema está aí, né? E sim por vontade de Deus, como ele quer. Eu quero colocar isso para você aqui, porque muitas pessoas, muitas denominações falam, não, você tem que buscar os dons, você tem que bater na porta até abrir. Não, calma, não é assim. Então lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as. Quem distribui? É você que busca ou é ele que distribui? Como lhe apraz, a cada um individualmente. Então deixa bem claro isso aqui pra gente. Então, na realidade, não é pela sua força, pela sua busca. Não. É porque o Senhor distribui a nós o dom, de acordo com o que ele quer, com o que ele apraz. Aqui está deixando claro para nós, né? E ele dá a cada um individualmente aquilo que ele acha que você merece, ok? Não aquilo que você faz força para receber. O Espírito Santo entra na nossa vida quando ele mesmo nos sela. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quem sela é o Senhor. Não é pelos meus méritos, não são pelas minhas forças, mas é o Senhor que nos dá o dom. Ok? O eleito de Deus ouve a palavra da verdade e o Espírito Santo infunde-lhe, né, o dom da fé para que creia e confesse. Quem crê, confessa. Quem recebe, fala, profetiza. Então, você tem que confessar isso, né? E este selo é a nossa marca. A marca do Espírito Santo está dentro de você. É o sinal que trazemos impresso no nosso espírito. Aqui fala do espírito do homem, ok? E não será removido jamais. Nós vemos em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis, não tem como revogar isso. Aquilo que o Senhor te deu, ele entregou a você. Ele não vai tomar de você. Na igreja do Senhor Jesus há a manifestação de diversos dons espirituais, né? Mas tudo obedece ao comando e à orquestração da soberania de um único Senhor. Nós vemos lá na carta aos primeira carta aos Coríntios, né? 12, capítulo 12, versículo 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São vários dons, mas o Espírito é único. Não são espíritos diferenciados, não. Isso é outro espírito, que nós sabemos que é o espírito do mal, né? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Serviços são vários, aqui está dizendo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós observamos aqui
que são diversos, né? Aqui os dons, também há diversidade dos serviços e também há diversidade nas realizações. Mas o Espírito é único. Aqui ele deixa claro, Paulo deixa claro aqui. O Espírito Santo sempre manifesta os seus dons para um fim proveitoso e nos ensina que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. Sempre terá essa cooperação. Ok? Então, ele concede um dom. Quem concede dom? Não é o pastor Elion que busca dom. Eu vou para o monte, eu vou fazer jejum, vou ficar 200 dias jejuando e aquele dom vai chegar para mim. Não. Se o Senhor apraz e me concede, amém. Glória a Deus por isso. Eu recebo. Mas é Ele quem dá. É Ele que oferta. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim, porque a um é dada, mediante o Espírito grande aqui, o Espírito do Senhor, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui são duas palavras, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. O Espírito vem quando alguém, por ser predestinado, escolhido do Senhor, ouve a mensagem, crê e confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele ouviu, o Espírito Santo vem sobre ele, abre a mente dele e ele confessa, ele crê. E a partir da crença ele confessa Jesus Cristo. Isso é muito importante você saber, né? Como Senhor e Salvador, independente se irá falar ou não em línguas. Não quer dizer nada se você não falar eu não falo em línguas, pastor. Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quem disse isso para você? A palavra está me dizendo outra coisa aqui. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? É uma pergunta. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O que é isso na realidade? Né? Quando crestes, quando se crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e depois manifesta os dons como ele quer. É como ele quer. Lá no versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha só aí um ensinamento para a gente aqui. Quando você coloca suas mãos sobre as pessoas, você abençoa, você é um canal de bênção para aquela pessoa. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Existe falar em línguas e existe profetizar também. Nós cremos nisso. Né? Deus tem diversos dons para os seus filhos. São variados. Tem muita gente que quer ter aí vários dons, muitos dons. Claro, glória a Deus por isso. Mas é de acordo com aquilo que o Senhor quer. Por isso que ele usa a igreja. A igreja é um corpo. Cada membro tem a sua função. O dedo tem uma função, a mão tem a função, o braço, o coração, a cabeça, o pescoço. Nós fazemos parte de um corpo. Então, não menospreze o dedinho minguinho, de forma alguma. A unhazinha, não. Ela tem a sua função dentro do corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30 e 31, tem todos os dons de cura. Tem todos os dons de cura? Uma pergunta. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que é isso? Aqui ele está dizendo que nem todo mundo profetiza, nem todo mundo fala em línguas. Cada um tem uma parte do dom. Então você tem que buscar aí com zelo, Com zelo o que? Oração, busca no Senhor. Quanto mais você está perto do Senhor, ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, você tem um dom, eu vou entregar esse dom para você. Ele vai e entrega o dom. Devemos orar pedindo ao Senhor que manifeste mais dons em nossas vidas. Isto segundo a sua soberania, e vontade, ele fará. A oração ela tem que estar já impregnada no cristão. A oração é um ato
de 24 horas. Você tem que estar orando em espírito, não somente naquele momento quando você vai para o seu quarto, mas se você está na rua, você está nas suas demandas, no seu trabalho, mas está orando em espírito. Em espírito e em verdade é dentro de você. Talvez você está ali dirigindo um carro, mas você está num espírito de oração. O dom da sabedoria é para que em situações adversas e difíceis saibamos como proceder certamente, né? E corretamente. O dom do conhecimento é segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Ele nos ilumina e nos dá a orientação do Espírito Santo para entendermos as verdades de Deus. Esse é o dom, né, que o Senhor nos dá. Tem o dom da sabedoria que eu falei e o dom do conhecimento, né? O dom da fé, por exemplo, é um dom maravilhoso que em certos momentos ou situações exige de nós um posicionamento de crer com mais ênfase, mais vontade, né, no mover do sobrenatural. Tem muitas pessoas que têm mais fé, sim, porque elas exercem mais a fé. Elas colocam realmente em prática isso. Então é crença, você tem que acreditar, né? O dom da cura, por exemplo. Tem muita gente com dom de cura, né? A operação de maravilhas também estão em nós. O dom da profecia visa a edificação, né? Visa estimular, consolar e exortar a igreja. É aquele que é o profeta, que chega, exorta, edifica. Olha só, mas preste muita atenção. Não é aquele que chega moendo ninguém, não. É aquele que vem para edificar, estimular, consolar e trazer benefício para a igreja. Ok? Então, o discernimento, por exemplo. O dom de discernimento. Tem pessoas que têm um discernimento bem forte. Então, nós vemos que esses dons são para a igreja do Senhor. Então nós temos que aproveitar o máximo possível, né? Há o dom das línguas, né, que edifica quem fala. Então, tudo isso é para edificação da igreja. Quem vai ser edificado é a igreja. Quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, né? Uma prova que Deus está no meio de uma igreja é quando ele distribui os seus dons, um para curar, outro para fazer milagres, profetizar, né? Discernir os espíritos, isso é muito importante, né? Tem aquele que fica lá quietinho, é o que não, de repente não fala em línguas, mas ele está discernindo espíritos. Devemos procurar os dons do Espírito Santo com zelo e com ardor. Como eu digo isso? Nós cremos na vida do Espírito Santo de Deus na igreja. A igreja ela tem que ter o Espírito Santo. Se ela não tiver o Espírito Santo, não tem finalidade, né? Então nós cremos na vida do Espírito Santo dentro da igreja. E ela é a noiva de Cristo. E é através dela que devemos, né, ver Deus manifestar. A gente consegue enxergar Deus manifestando na igreja, né? Nós vemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10 e 11. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então você tem que saber, né, identificar isso. Quando o Espírito Santo se move, há muitas conversões, né? Há vivificações, né? A vivificação da fé, ela vivifica. A exultação e louvor, porque ele inunda as pessoas, as embriaga pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito da unção de Deus. Nós vemos em Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tem finalidade. Tudo o que acontece na igreja, quando eu digo igreja, no corpo de Cristo, é para uma finalidade, para um propósito, né? Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. E ele, como quiser manifestar os seus dons, né? Ele vai manifestar os dons, não por nosso merecimento. Ninguém merece nada. Mas ele doa porque ele assim se agrada em abençoar a igreja de Cristo, né? Que é dele mesmo. Mas por sua soberana vontade. Isso é muito importante nós sabermos, porque é pela soberana vontade de quem? Do Senhor. É ele que manifesta. Não somos nós.
Então, para que nós possamos entender a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, né? Ele distribui para a igreja. Então, faça isso, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Claro, a gente vai sempre pedir, né? Quanto mais a gente pedir, pedir e dar-se-vos-á, e achareis, né? Então, a palavra deixa bem claro isso para nós. A nossa função é orar, buscar no Senhor, né? E Ele vai ministrando, Ele vai doando para nós esses dons tão espirituais. Eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Todos os dias nós estamos aqui no nosso Café com Deus, aqui na nossa devocional, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, ok? Que o Senhor possa te dar um dia abençoadíssimo, que o Senhor venha derramar, né? Venha transbordar sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui buscando a tua palavra, buscando conhecer um pouquinho mais, né? Buscando sabedoria do alto, que o teu reino se manifeste no nosso meio, que as curas, ó Pai, que as enfermidades sejam lançadas fora desta casa, desta família, que haja saúde, ó Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã e que o Senhor te dê uma tarde cheia de realizações. Fique com Deus. Amanhã estamos de volta aqui no Café com Deus. Pastor Elion com vocês. Um grande abraço.